No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma ferramenta muito importante para você utilizar no mercado financeiro como suporte ou resistência, e essa ferramenta é o Fibonacci. Vamos lá! E aí, magnatas, tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente. Não esquece que se você está gostando dos conteúdos dessa sequência muito louca de mercado financeiro, se isso está lhe ajudando, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para ajudar o canal a crescer. Então, partiu para o Fibonacci. Vamos lá. Antes de tratar do Fibonacci, eu quero lembrar que esse vídeo é uma continuação sequencial dos vídeos anteriores. Então, se você não assistiu o vídeo de tendência, de suporte e resistência, volta lá, vai lá na nossa playlist que tem toda a sequência, assiste, porque é importante para que você entenda o assunto de hoje. Bom, lembrando que uma tendência de alta, ela leva o mercado para cima. Quando o mercado sobe, ele deixa topos e fundos mais altos. Como podemos ver aqui, ele sobe, deixa um topo quando desce, deixa um fundo quando sobe, deixa um topo quando desce, deixa um fundo quando sobe e assim sucessivamente. Essa é a tendência de alta. Ela leva o mercado para cima com topos e fundos mais altos. Nesse caso, movimentação de baixa ou tendência de baixa, ele deixa fundos e topos mais baixos. Então, o mercado desceu, quando subiu deixou um fundo, quando desceu deixou um topo, quando subiu deixou um fundo, quando desceu deixou outro topo. Então, os topos e fundos são mais baixos. Isso leva o mercado, claro, para baixo. No meio de toda essa tendência, de toda essa movimentação, nós temos algo no mercado que se chama pullback. Então, seja no movimento de alta ou no movimento de baixa, todo movimento de tendência existem os pullbacks. O pullback ele é um conceito de análise gráfica que sinaliza um movimento que é contrário à tendência. Ele vai contra o movimento principal do mercado. Isso é chamado pullback, é um movimento contrário ao movimento principal do mercado. Em uma tendência de alta, como eu mostrei usando o mesmo exemplo, que deixa topos e fundos mais altos e leva o mercado para cima, os pullbacks eles são os movimentos de baixa que são representados nesse desenho pela letra P. Então perceba, o mercado sobe, desce, sobe. Isso é uma estrutura de alta, isso leva o mercado para cima. Nesse movimento de sobe, desce, sobe, no próximo movimento, o mercado tem que descer para subir e continuar levando ele para cima. Nesse movimento de queda, todos esses movimentos de queda, que é contrário ao movimento de alta principal do mercado, nós chamamos de pullbacks. Então, quando ele desceu aqui, nós temos um pullback. Quando ele desceu aqui, nós temos um segundo pullback. E quando ele desceu aqui, nós temos um terceiro pullback. Então, nesse exemplo, temos 3 pullbacks de baixa. Por quê? Porque a movimentação principal do mercado, seja no intraday ou seja nos gráficos maiores de semanas ou meses, a movimentação principal é de alta. Então, toda movimentação de baixa é caracterizada como um pullback. Em uma tendência de baixa, temos também topos e fundos mais baixos, o que leva o mercado a descer, leva ele para baixo. Os pullbacks, nesse caso, são os movimentos de alta, que também nesse exemplo são representados pela letra P. Nesse caso, o mercado desceu, subiu e desceu, fez uma estrutura de baixa para o mercado continuar o movimento de baixa. Todo movimento de alta que for contrário a esse movimento principal é chamado de pullback. Então, nesse movimento de alta, nesse pequeno movimento de alta aqui temos um pullback, nesse outro pequeno movimento temos um segundo pullback e nesse outro terceiro movimento nós temos um terceiro pullback. Então, nesse caso de um movimento de baixa principal do mercado,
Todo movimento de alta, que é contrário a esse movimento principal, é um pullback. Então, a pergunta que fica nesse caso é: onde esse movimento contrário a tendência vai? Quando o mercado está subindo, até onde esse movimento contrário de queda vai? É nesse momento que entra o Fibonacci. O Fibonacci, ele é uma projeção. Ele mede onde será o possível fim do pullback para o retorno da tendência. Por que eu disse possível e por que eu destaquei a palavra possível? Lembre que o mercado ele é soberano. Tanto os suportes e resistências de topos e fundos, quanto o Fibonacci, eles são possíveis zonas de suporte ou resistência. Não significa que obrigatoriamente o mercado vai tocar na Fibonacci e vai voltar à sua tendência. Então, é um possível local de retorno da tendência. Por exemplo, temos aqui um movimento de alta, o mercado sobe, desce, sobe. Sabemos que isso aqui é uma estrutura de alta, ok? Isso leva o mercado para cima. O principal movimento do mercado é para cima. Quando o mercado começa a descer, até onde esse movimento vai descer? Essa que fica a pergunta. Ele vai descer até o ponto A? Ele vai descer até o B? Ou ele vai descer até o C? E aí? É aí que entra o Fibonacci. O Fibonacci auxilia você medir até onde esse mercado vai descer. Então, o mercado subiu, desceu e subiu. O Fibonacci, como vemos aqui nesse exemplo, ele é uma zona na metade do movimento anterior a favor da tendência. Como assim? Veja bem, o mercado está subindo, estrutura de alta, ok? Isso leva o mercado para cima. Esse movimento anterior, que é a favor da tendência, veja bem, nessa queda aqui, quando essa queda inicia, esse é o movimento anterior, que é a favor da tendência. Nessa queda aqui, qual era o movimento anterior? Era esse, que é a favor da tendência. Então, se você medir todo esse movimento, que é de 0 a 100%, então, se você começar a marcar desse ponto até lá em cima, 100% de todo o movimento anterior de alta, que é a favor da tendência de alta, o Fibonacci é uma zona que está na metade. Essa zona está entre os 50% e o 61,8% do movimento anterior. Então eu peguei aqui, nesse caso, uma régua e medi o movimento de alta anterior. Peguei uma régua e medi de baixo até lá em cima, 100%. Na metade desse movimento existe uma zona de 50% e de 61,8%. Essa zona é a possível zona de suporte para que o mercado possa descer, entrar nessa zona e voltar a subir, seguindo o movimento principal do mercado. Entendeu? Então, lembre, é um possível suporte. Significa que sempre ele vai parar no Fibonacci? Claro que não. O mercado é soberano. Nós fazemos projeções das maiores possibilidades de zona de suporte ou resistência. Nesse exemplo, aqui temos a mesma zona de Fibonacci, a zona desse movimento de alta anterior. O mercado começou a descer, chegou na zona de Fibonacci, onde no exemplo anterior ele bateu e subiu, só que nesse exemplo o mercado simplesmente desceu, rompeu o Fibonacci e foi até o fundo anterior do mercado. Nesse fundo, que também é um suporte, nós vimos em vídeos passados, o mercado toca e volta a subir e segue esse movimento de alta. Então, nesse caso, o mercado rompeu o Fibonacci e simplesmente foi em direção a outro suporte que não o Fibonacci. Já nesse exemplo, o mercado ele subiu, ele estava em uma movimentação de alta e ele desceu. Ele ignorou o Fibonacci e foi até o fundo. Quando ele retornou a subir, no exemplo anterior, ele passou e continuou o movimento de tendência. Mas aqui nesse caso eu quero trazer outro exemplo de Fibonacci que serve também como uma resistência e não somente como um suporte.
Veja bem, esse Fibonacci antes era suporte. O mercado tocou e subiu, não é isso? Olha aqui o exemplo. O mercado tocou e subiu. Mas nesse exemplo, o mercado rompeu o Fibonacci. Ele não usou essa zona como zona de suporte. E ele bateu nesse fundo e subiu. Mas veja bem, perceba, se você medir esse movimento anterior aqui, botar de 0 a 100, colocar essa régua aqui, veja bem, a metade desse movimento é aqui e o meio é 1,8%, um pouco mais à frente. Então, essa zona que antes era um suporte dessa alta, é uma possibilidade, quando o mercado subir, ele tocar nessa zona, que é a metade desse movimento, e simplesmente descer. Então, inverter o movimento. Por exemplo, se você está trabalhando no day trade intraday, eu citei que existe uma diferença entre tendência e movimento. Citei isso em um vídeo anterior, por isso que é importante que você assista. Então, se você está trabalhando hoje no mercado financeiro, o mercado financeiro ele pode abrir em um movimento de alta, mas ele pode chegar em algum momento, em alguma resistência no dia de hoje, tocar nessa resistência e começar a fazer uma movimentação de baixa. Ele pode mudar o sentido da movimentação do dia, mesmo que o nosso mercado financeiro esteja subindo há vários meses. Nosso movimento, nossa tendência do mercado financeiro já há vários meses é uma tendência de alta. Mas no dia de hoje o mercado tocou uma resistência após subir e começou a colocar um movimento de baixa. Então no dia de hoje o mercado está com movimento de baixa. É isso que pode acontecer. Então o mercado estava num movimento de alta, ele simplesmente desceu, ignorou o Fibonacci desse movimento de alta, essa metade, simplesmente triscou em um suporte, e essa metade desse movimento de baixa acabou se tornando uma resistência, o mercado bateu e fez agora uma movimentação de baixa que pode se estender por todo o dia de hoje. Entendeu? Vamos para outro exemplo, agora de baixa. Então o mercado está descendo, fez uma estrutura de baixa. Se nós medirmos o movimento anterior, que é a favor da tendência, então nesse caso a tendência está de baixa, o movimento anterior a favor da tendência é esse, porque o mercado começou a subir nesse instante, então o movimento é esse. Se você colocar uma régua e medir, a metade desse movimento está aqui, 50% e 61,8%. Lembrando que um movimento de alta, em um mercado que está subindo, você mede o Fibonacci de baixo para cima. Aqui não, nesse exemplo não, porque a gente quis medir esse Fibonacci, que foi uma inversão de movimento. Mas nesse movimento que está de alta, olha, veja bem, você mede de baixo para cima. Você puxa o Fibonacci daqui até lá em cima, porque o movimento é de alta. Você quer saber a projeção para o mercado continuar subindo. Nesse caso aqui, o movimento é de baixa, então você vai medir de cima para baixo, para saber qual é a projeção que o mercado pode tocar e continuar descendo. Então, o mercado ele desceu, subiu até a metade desse movimento, bateu e continuou o seu movimento de baixa. Ou o mercado também, ao chegar aqui, simplesmente ignorou esse Fibonacci desse movimento anterior, subiu até o topo anterior e continuou descendo. É outra possibilidade. Ou também o mercado começou a subir aqui, ignorou o Fibonacci, bateu naquela resistência, desceu e começou a subir novamente. Em que zona? Tocando na zona do Fibonacci dessa alta. Então, ó, já seria a medição de baixo para cima. Ele simplesmente começou com força compradora aqui, que é exatamente na zona de Fibonacci desse movimento de alta. Então, como você pode ver, o Fibonacci ele pode ser usado tanto como suporte e resistência. Nós operamos, na maioria das vezes, a favor da tendência. Então, se o mercado está descendo, nós medimos Fibonacci que servem como resistência para podermos fazer operações de venda. Se o mercado está subindo, nós medimos o Fibonacci como suporte para fazer operações de compra.
E você me pergunta, sim, e como eu vou saber quando o mercado tocar no Fibonacci, se ele vai subir, se ele vai descer, se ele vai romper o Fibonacci, continuar a tendência, ou se ele não vai romper o Fibonacci e vai mudar o movimento? Bom, isso será abordado em vídeos futuros. Nesse caso, você vai usar microestrutura, estrutura de alta, sinais de entrada. Então, quando o mercado entrar na zona de Fibonacci, você fará outra análise. Você vai procurar figuras de alta que seja a favor da tendência ou contra a tendência, sinais de entrada, microestrutura. Então, tudo isso eu vou abordar mais à frente. Mas hoje eu quero que você entenda o que é o Fibonacci, que é esse movimento que fica na metade, tanto de alta como de baixa. Por quê? Porque ele é um possível suporte ou resistência. Ok? Então, fique calmo que você vai aprender como operar em Fibonacci, ou em suportes ou em resistências de topos e fundos, não importa. Esses locais são zonas de preço que o mercado pode continuar subindo e seguindo o movimento, ou pode inverter. Então, tanto no Fibonacci como na resistência de topos e fundos, não importa, você vai operar da mesma maneira. Você vai procurar o sinal de entrada, a microestrutura, as figuras de mercado, as estruturas, e você vai realizar as suas operações. Eu vou lhe ensinar isso mais à frente. Fique calmo, mas é importante que hoje você entenda esse conceito de Fibonacci. Só revisando, Fibonacci ele é a metade do movimento. Então, se a gente voltar aqui, olha, a metade do movimento anterior a favor da tendência é o Fibonacci, que pode ser um possível suporte na alta ou ele pode ser uma possível resistência na baixa, ok? Então, vamos para o gráfico, que eu vou mostrar a vocês como isso funciona. Temos aqui no nosso mini índice futuro, índice Bovespa, uma movimentação de baixa, ok? Vejam bem que o mercado está colocando topos e fundos mais baixos. Olhem as linhas. Olhem o indicador que eu falei também em vídeos anteriores de fundos e topos. Olha esse indicador mostrando aqui a estrutura. Estrutura de baixa. Claramente aqui o mercado começou a descer, ok? Bom, veja bem, o mercado ele fez essa primeira, na verdade ele já fez essa primeira estrutura de baixa aqui, ó. Vamos começar daqui. Poderíamos começar daqui sim, mas a nossa análise vai começar daqui, que inclusive é a abertura de um pregão. Então ele abriu aqui, ele desceu, ele subiu e ele desceu. Veja, topos e fundos mais baixos. Nesse próximo, quando você está aqui, ó, eu vou tirar daqui e vou colocar aqui. Veja bem, para você entender melhor. Você está operando, o mercado abriu aqui. Ok? Pronto. O mercado abriu aqui. Ele desceu, ele subiu e ele desceu. Colocou uma estrutura de baixa de topos e fundos mais baixos. Ok? Pronto. Nesse caso, você está nesse instante aqui ao vivo. Aqui, você está aqui. Você pergunta, cara, o mercado ele vem aqui ó, e coloca um sinal de alta. Esse sinal é chamado de Harami de alta. Ok? Aí você pergunta, bom, o mercado pode começar a subir. Até onde ele vai subir? Essa é a função do Fibonacci. Veja bem, temos esse movimento todo aqui de baixa, é o movimento anterior, que é a favor do movimento de baixa, já que ele colocou estrutura de baixa leva o mercado para baixo. Então, até onde esse mercado vai subir? Você vem aqui na plataforma e tem essa ferramenta, preço Fibonacci. E se você esticar o movimento, como ele está descendo, de cima a baixo, veja bem. Olha o movimento todo. Pronto, estiquei. O mercado tem essa zona aqui, essa zona de 50% e de 61,8%. Vamos ver se o mercado ele vai subir até esse ponto. Olha que coisa louca. Então o mercado subiu, rompeu um pouquinho a zona de 50%, se aproximando um pouco da zona de 38,2%, mas essa zona também será abordada em vídeos futuros com outra estratégia, mas a do Fibonacci ele
rompeu um pouco, 50%, e voltou a descer. Colocou aqui uma microestrutura de baixa e continuou o movimento de baixa. Então, você está ao vivo aqui, o mercado, beleza, vai continuar descendo. Olha que loucura, o mercado continuou descendo aqui com muita força vendedora. Chegou aqui, o mercado começou a subir novamente. Você veja aqui que tem um martelo e depois tem um mini estrela da manhã aqui. Aí você pergunta, bom, até onde o mercado vai subir? Não sei. Vamos fazer a medição de Fibonacci para que a gente possa fazer o quê? Uma venda, que é a favor do movimento que está acontecendo agora. Então, a gente pega aqui, olha, o movimento inteiro, de topos até o fundo lá embaixo, já que o movimento é de baixo, então você marca de cima para baixo. E olha que coisa, rapaz, parece até coincidência. O mercado desceu aqui, subiu, entrou na zona de Fibonacci 5061,8% e desceu de novo. Olha, continuou o movimento de baixa, lhe dando mais uma oportunidade de fazer uma venda. Aí beleza, não, tranquilo, não entrei nessa oportunidade, Dimitri. E agora? Vamos lá, vamos continuar. O mercado continua descendo e opa, ele chegou aqui, começou a subir. Até onde ele vai subir? Não sei, vamos marcar aqui novamente. Dos topos ao fundo do movimento anterior. Olha para isso, rapaz. Que coincidência, o mercado entrou na zona de Fibonacci, 50% e 61,8%. Apresentou aqui um engolfo de baixa, lhe deu outra oportunidade para você entrar e ele desceu. Mas aí você fala, não, peraí, perdi de novo esse movimento, o rapaz estava dormindo. Você não tem noção, estava dormindo, o cachorro latiu, minha mãe me chamou para lavar o prato. E agora? Perdi de novo, até onde esse movimento vai subir? O mercado começou aqui a subir, bom, vamos fazer uma medição, até onde ele vai? A gente pega o Fibonacci aqui de novo, topos e fundos, marcamos aqui. Olha, rapaz, você tá de mentira isso aí, você manipulou esse gráfico, não. Ele entrou na zona de 50%, 61,8% e começou a descer, colocou aqui um engolfo de baixa e começou a descer, lhe dando o quê? Outra oportunidade de entrada. E aí, a partir desse ponto, claro, o mercado começa a fazer o quê? Olha para isso aqui, topos e fundos mais altos. Na verdade, aqui tem topos iguais, então ele colocou aqui, temos fundos mais altos, mas ainda não temos topos mais altos. Vamos ver se ele faz algum topo mais alto. Opa! Aqui temos topos iguais. Ele não fez topos mais altos, mas aqui ele já começou, olha, uma nova estrutura de alta. Opa, Dimitri, ele começou, olha, eu tô vendo aqui, ó, topos e fundos mais altos, o indicador tá me mostrando. Então o mercado saiu de um movimento de baixa e agora ele partiu para um movimento de alta, beleza? Então vamos lá, vamos ver até onde esse movimento foi. Curiosidade, assim, vamos ver. Eu quero comprar, Dimitri, então agora vamos colocar de baixo para cima, porque o mercado começou a descer aqui e queremos ver até onde ele vai. Opa, olha para isso, rapaz. Ele triscou na zona de Fibonacci e simplesmente com essa estrutura de alta, o mercado no outro dia abriu explodindo para cima. Aí você fala, não, perdi essa chance, poxa vida, estava no final do pregão. Então beleza, ele abriu no outro dia. Até onde será que ele foi? Certo, o mercado está subindo, né? Tá colocando estrutura de alta. Bom, então vamos marcar aqui, de baixo para cima, do fundo para o topo. Olha, rapaz, que coisa! Eu nem sabia que ele entrava na zona. O mercado desceu até onde? Até o Fibonacci, colocou aqui um super estrela da manhã e explodiu para cima. Explodiu só. Você fala, você tá de brincadeira, isso é mentira, rapaz. Isso é mentira, você tá de conversa. Bom, beleza. Perdeu essa chance aqui. Foi a abertura do mercado, você acordou mais tarde. Agora vamos ver aqui. O mercado, então, já que ele continuou aqui, ó, explodiu para cima, até onde ele vai descer agora? Ele colocou aqui uma estrela da noite. Até onde ele vai descer? Bom, vamos medir. Então, já que está colocando estrutura de alta, você quer comprar, vamos ver até onde ele vai. Talvez ele chegue no Fibonacci, né? Opa, rapaz, ele não chegou, mas ele raspou ali. O F pegou, triscou e raspou. E o mercado subiu novamente, ó, explodindo para cima. Você fala, não. Tudo bem, já entendi que é assim que funciona, mas me dê mais um exemplo. Pronto.
porque esse aqui eu perdi. Beleza, eu vou lhe dar mais outro exemplo. Você perdeu essa chance de alta aqui, ó. Aí ele voltou aqui para onde? Vamos lá. Fibonaccizinho micro aqui, ó, de baixo para cima. Marcamos aqui. Opa, Dimitri do céu, é mentira. Ele rompeu um pouquinho, 50%, e voltou de novo, colocou aqui um super estrela da manhã, microestrutura de alta, só para você comprar e ir para o abraço. Aí beleza, vou lhe dar o último exemplo de um movimento de alta. Você perdeu esse aqui, então ele continuou subindo, e aqui Dimitri, ele vai descer de novo, ó, tá mostrando aqui uma estrela da noite de novo, até onde ele vai descer, eu quero comprar, tá fazendo estrutura de alta, eu não vou vender, porque não tem estrutura de baixa. Ok, eu sei, você tá certo, tem que comprar mesmo. Então, vamos lá, colocar aqui, ó, coisa linda, rapaz, de baixo para cima, marcamos. Olha, o mercado raspou, entrou só a letrinha do F. E ele subiu de novo, colocando uma microestrutura de alta, engolfo de alta, com martelo, pavio para baixo, ficando de força para cima. Ele lhe deu mais uma oportunidade de você comprar. Bom, então é isso, magnatas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo de Fibonacci. Se ficou alguma dúvida, volta, assiste novamente. E se ainda assim você não entender, deixa nos comentários aí embaixo. Eu vou responder vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e tchau, tchau.